Hoje à tarde, no Maracanã, às 4 horas, Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Fluminense até agora, em 9 jogos, só ganhou 2 jogos e mesmo assim, graças ao acaso, ainda tem chances de se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Então, para que isso aconteça, o Fluminense precisa ganhar o jogo de hoje e precisa ganhar o jogo de domingo que vem e ainda algumas combinações que a gente vai falar um pouco aqui nesse pré-jogo. Então esse é o principal, esse é um dos motivos que o Fluminense precisa ganhar o jogo de hoje. O outro que não dá para esquecer também é que a gente vai enfrentar o Nova Iguaçu. E não tem como o Fluminense enfrentar o Nova Iguaçu e não ter obrigação de ganhar. E o outro que eu acho que é o mais relevante para esse pré-jogo é que tem uma preocupação de como o Mano Menezes vai conseguir lidar com times menores, times que vão ficar um pouco mais recuados e não vão partir para cima do Fluminense. O Fluminense na temporada passada conseguiu ganhar de grandes times como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, mas sofreu muito para ganhar dos times pequenos. E a gente vem de 2 bons jogos contra Flamengo e Vasco, mas sofreu muito para ganhar do Boa Vista. Então, tanto esse jogo de hoje como o jogo de domingo que vem mostra pro torcedor Fluminense se existe uma esperança do Mano Menezes saber jogar contra esses times pequenos também. Então não adianta hoje o Mano Menezes achar 3 pontos ou ganhar um jogo de 1-0 num gol suado. O Mano Menezes precisa criar muitas oportunidades de gol e fazer o torcedor do Fluminense ficar confiante e sair do Maracanã, descer aquela rampa confiante que existe algum time e não foi só um acaso o jogo do Vasco, o jogo do Flamengo, tá? Então vamos rodar a vinheta e a gente começar esse pré-jogo. Aquele pedido clássico antes de começar a falar da tabela, tá? Deixa o like, por favor, se inscreve no canal que ajuda muito. Sem dúvida, o pré-jogo aqui no canal Gol de Barriga é um dos vídeos que mais tem comentário, mais vocês interagem aqui. Então deixa o like, se inscreve no canal, manda lá no seu grupo de tricolor. Pô, ó o pré-jogo lá do Fio no canal Gol de Barriga que tá bem maneiro, tá? Dá essa moral aí pra gente. Vamos começar falando da tabela, né? Metade da 10ª rodada já aconteceu, a penúltima rodada do Campeonato Carioca. E o Fluminense começa na 9ª posição, 3 pontos atrás do Vasco, que está na 4ª posição, mas o Vasco já jogou ontem, né? Aliás, sobre os jogos de ontem, a gente teve 3 jogos. 2 com bons resultados. O Flamengo ganhar o Vasco, aliás, assim, um atropelo no Vasco. O Flamengo ganhar o Vasco foi bom pro Fluminense. O Botafogo empatar com o Boa Vista foi bom pro Fluminense. Agora o Madureira golear o Bangu não foi bom pro Fluminense, que o Madureira é um dos times que tá disputando com o Fluminense, mas também tava tudo dando certo, né? Então, assim, vamos lá. O Fluminense, para se classificar, o Fluminense precisa ganhar os 2 jogos. E vai a 17 pontos. E aí eu vou considerar que Flamengo e Volta Redonda estão ali na primeira e na segunda colocação. A gente vai disputar essas 2 vagas. Então, um desses times pode até ultrapassar a gente, mas se 2 ultrapassarem, o Fluminense automaticamente está na 5ª posição e vai jogar a Taça Rio. Vou tentar resumir para vocês, tá? O Vasco tem que perder ou empatar pro Botafogo na última rodada. É isso que tem que acontecer. Caso o Vasco ganhe do Botafogo, a briga com o saldo de gol do Fluminense vai ser muito acirrada. Então a importância do jogo de hoje, o Mano Menezes conseguir fazer esse time golear. Fazer abrir 2, 3-0 no jogo contra o Bangu também. Porque se o Vasco ganhar do Botafogo, a gente conseguindo golear, a gente abre uma diferença em relação ao Vasco e fica na frente do Vasco. Então essa é uma situação aí, mas se a gente ganhar de 1-0 e 1-0 e o Vasco meter um 2-0 no Botafogo, o Fluminense fica atrás do Vasco, tá? O Madureira não pode ganhar do Nova Iguaçu na última rodada, tá? Então o Madureira pode empatar ou perder, que não passa o Fluminense, mas se o Madureira ganhar, ele passa o Fluminense. Então essa é uma preocupação, que eu não sei qual vai ser a motivação do Nova Iguaçu, porque eu espero que perca no jogo de hoje. Mas essa é uma preocupação ali que a gente tem. O Sampaio Corrêa não pode somar 4 pontos, ou seja, não pode fazer uma vitória e um empate com jogos de Volta Redonda e Portuguesa. Então assim, se ele ganhar os 2, ele passa o Fluminense. Se ele ganhar a Volta Redonda e ganhar a Portuguesa, né? Lembrando que o jogo do Sampaio Corrêa e Volta Redonda é na mesma horário do nosso jogo de hoje. Agora, se ele empatar um e ganhar outro, fizer 4 pontos, também empata em pontos com o Fluminense, aí é questão de saldo. Mais uma vez, a importância do Fluminense abrir uma vantagem em gols nesse jogo e no jogo contra o Bangu. Agora, uma vitóriazinha do Volta Redonda já elimina o Sampaio Corrêa no sentido de não ultrapassar a gente. Caso a gente faça os 17 pontos, as 2 vitórias, nosso TV de casa, e aí o Sampaio Corrêa já não passa a gente, então vamos torcer pro Volta Redonda, tá? O Maricá só passa o Fluminense, caso o Fluminense ganhe esses jogos, se ele ganhar do Flamengo e ganhar da Portuguesa. Então o Maricá tem que fazer 6 pontos contra Flamengo e Portuguesa. Se ele empatar um, já não passa a gente. Então vou resumir, tá? No jogo de hoje, além de você torcer para Fluminense, você vai torcer para Portuguesa contra o Maricá e vai torcer para Volta Redonda contra o Sampaio Corrêa. Essa é a nossa torcida hoje, tá? A gente tem esses 3 jogos para torcer, o Fluminense porque a gente torce
diariamente, que é a nossa vida. Torcer pra Portuguesa ganhar ou empatar no Maricá e torcer pro Volta Redonda ganhar do Sampaio Corrêa, que já são 2 times a menos nessa briga com a gente. Vamos agora falar do Nova Iguaçu, né? Falar do nosso adversário. Vamos falar agora sobre o nosso adversário Nova Iguaçu. É um time novo, né? Um time ali de 2000, primeiro confronto é 2006, 2007 com o Fluminense, mas é uma freguesia, né? São 11 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 derrota em 13 jogos. Então a gente só tem 1 derrota pro Nova Iguaçu. Sobre a tabela, o Nova Iguaçu nesse momento se encontra com 2 pontos a mais que o Fluminense. O Nova Iguaçu tem 13 pontos e ganhando do Fluminense, por exemplo, ele brigaria muito para se classificar para as semifinais. Porém, a gente vai ganhar do Nova Iguaçu hoje, vai passar o Nova Iguaçu e não é um problema mais nosso, o Nova Iguaçu, assim eu espero, né? Sobre a campanha dele, ganhou do Flamengo, mas não era esse Flamengo, né? Era aquele Flamengo do começo do campeonato, com o time muito desfalcado, como a gente também jogou. Todos os times grandes jogaram devido ao calendário. Perdeu o Botafogo e empatou com o Vasco. Esses foram os resultados dos confrontos do Nova Iguaçu contra os times grandes. Na última rodada empatou em 0-0 contra o Volta Redonda, que é um time que está disputando ali em cima também. Isso diz muito sobre o Nova Iguaçu, tá? O Nova Iguaçu tem o pior ataque do campeonato, e o Nova Iguaçu tem a segunda melhor defesa do campeonato, com 6 gols sofridos e 6 gols feitos. Lembra muito o time do Mano Menezes no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, espero que a gente não passe nenhum sufoco, porque realmente é um ataque que não consegue fazer gols, mas também não é muito fácil fazer gols no Nova Iguaçu. Então, sim, vai ser um teste para o time do Fluminense hoje conseguir abrir uma vantagem, fazer mais de um gol ali. Mas lembrando que eles estão bem no campeonato, estão com chance de se classificar, e para esse time pequeno é muito importante essa classificação. Talvez tenha algum momento que eles vão ter que sair pro jogo ali, querer esse resultado. Então o Fluminense pode se aproveitar disso. Cara, geralmente eu gosto de procurar jogadores em destaques ou jogadores conhecidos. E assim, olhei. Se eu quiser arriscar um jogador de destaque, eu vou falar o goleiro que tomou pouco gol, que é o Jean Drosny. E se assim, jogadores conhecidos, se eu forçar muito, eu vou de um Vitor Rangel, que jogou poucos jogos pelo Botafogo. E aliás tem 2 gols. Desses 6, 2 gols são dele aqui no Campeonato Carioca. Mas não é um time assim que vai ter nenhuma lembrança de algum jogador ali que assuste, não. Sobre o jogo, que eu sempre gosto de lembrar um jogo marcante, Fluminense Nova Iguaçu, cara, não são muitos jogos, né? Mas eu vou do Fluminense 3-1 em 2021. Você, fio, que jogo é esse? Você vai lembrar agora, golaço do Kaique. Kaique entra pela área, corta os 4, sai rabiscando todo mundo e bate na saída do goleiro. Então, um golaço do Kaique. Fred faz o segundo gol e John Kennedy, ainda novinho, com a cara ainda de que ia aprontar muita coisa pela frente, pro bom e pro mal, mas John Kennedy faz o terceiro gol, 3-1 Fluminense pelo Carioca de 2021. Mas bora falar do Fluminense, que é o que mais importa aqui nesse pré-jogo, né? Bora falar de Fluminense agora, campinha aparecendo aqui na tela com o provável time do Fluminense, né? Saiu ali no GE. Lembrando que Thiago Silva não deve ir a campo hoje porque ainda tá sentindo o calcanhar ali, não foi a nenhum treino em campo. E Samuel Xavier provavelmente, a gente não sabe se vai ser relacionado ou não, mas segundo o GE a gente deve começar de Guga ainda na lateral direita, tá? Escalação que tá aparecendo aqui do lado, Fábio, Guga na direita, Ignacio e Freitas, né? Falaremos do Freitas aqui, que surpreende um pouco. Fuentes, Martinelli fazendo a primeira volância, Hércules e Arias pelo meio. Riquelme na direita, Canóbio na esquerda e na frente o homem Germancano. Na beira do campo, Mano Menezes. Esse é o time e agora a gente vai falar de cada jogador e a expectativa do torcedor para esses jogadores, tá? Vamos de Fábio, começando Fábio, cara, Fábio segue sendo Fábio, o Fábio tá indo já, acabando o Campeonato Carioca, acabando não, espero que a gente passe pra semifinal, então ainda faltam alguns jogos ainda. E não tem nada pra falar do Fábio, continua envelhecendo bem e agarrando muito, tá? Na lateral direita, Guga fez 2 bons jogos, tá indo pro terceiro jogo como titular, que continue aproveitando a oportunidade, porque o torcedor do Fluminense quer ver esse Guga brigar pelo menos com o Samuel, coisa que durante muito tempo não acontece essa briga, então acho que é bom pro Fluminense ter essa briga de quem vai ser o titular entre o Guga e Samuel. Ignacio na zaga, que fez uma ótima partida, um dos melhores em campos contra o Flamengo, anulou o Bruno Henrique algumas vezes ali, botou o Bruno Henrique no bolso, então que o Ignacio faça uma boa partida novamente, até para garantir a titularidade ao lado do Thiago Silva quando voltar, né? Mas ao lado do Ignacio a gente tem Freitas, e assim, o Freitas, ele entra contra o Flamengo, eu achei muito que era uma leitura do Mano Menezes pensando ia ser um jogo mais brigado, um jogo de força, mas pelo jeito não, pelo jeito o Freitas passou à frente nesse momento,
Então, se eu tiver que arriscar agora, seria Thiago Silva e Ignacio, né? Caso se confirme essa escalação de hoje, né? Mas se eu pudesse chutar, seria Thiago Silva e Ignacio como titulares e Freitas a primeira opção no banco, depois o Thiago Santos. Então, assim, Freitas aparentemente passa à frente. Fuente, a lateral esquerda, titular absoluto, né? Vem jogando bem, nada espetacular, mas os jogos do René não deram segurança pra gente contar ainda para ter essa briga, mas por enquanto Fuentes assume ali. Como primeiro volante, temos que ir de Martinelli, cara. 2 ótimos jogos jogando como primeiro volante. Eu, particularmente, não gosto do Martinelli jogando como primeiro volante. Acho que o Martinelli é um 8, muito mais do que camisa 8, que pisa ali na área. Não gosto dele como primeiro volante. Mas não vou discutir com o futebol apresentado. Contra o Vasco, para mim, um dos melhores em campo. E contra o Flamengo também fez uma ótima partida. Assim como seu companheiro Hércules, que também demorou a engrenar no Fluminense um pouco, né? Os 3, 4 jogos, engrenou contra o Vasco. Também jogou bem contra o Flamengo ali, dominando o meio de campo. Então espero mais um bom jogo ali para dar trabalho, né? Lembrando que agora chegou o Otávio, tem também o Bernal, tem o Nonato, então tem uma galera brigando com eles, que a briga seja lá em cima. Arias de novo na meiuca, né? Não é o que a gente mais quer do Arias, mas nesse momento não tem o que fazer. Eu prefiro o Arias que o Lima e eu sei que você também prefere o Arias do que o Lima ali. E a gente não quer mexer nos nossos pontos nesse momento. Então, não acho que o Arias está jogando mal, sendo bem sincero. Até se eu for falar ali no Fla-Flu, eu preferi o momento que ele jogou mais centralizado do que quando ele abriu. Então, não me incomoda, não é uma coisa que eu acho absurdo. Acho absurdo o Fluminense não trazer um camisa 10, tá? Isso é um absurdo. Mas, tirando isso, pensando só no jogo, não acho absurdo o Arias ali. Na direita, Riquelme Felipe, que conheceu, jogando pela 9ª rodada, seu primeiro jogo abaixo, né? Pelo seu jogo não muito bom contra o Flamengo, até porque não era um jogo muito pra ele, era um jogo muito físico e o moleque ainda tem 17 anos. Mas hoje é um jogo, pra mim, se eu fosse apostar em quem aqui no pós-jogo eu vou falar que foi o nome da partida, pra mim vai ser Riquelme Felipe. Então eu tô apostando muito nele no jogo contra o Nova Iguaçu. A gente vai precisar dele para quebrar essa linha. Lembrar muito o jogo contra o Sampaio Correia, que estava numa grande defesa, e ele criou umas 3, 4 oportunidades. Espero que hoje a gente tenha o Cano, que o Cano coloque a bola para dentro ali e a gente consiga fazer gols com assistência do Riquelme Felipe. Na outra ponta, Canóbio. E aí, Canóbio, vou te falar, é um jogador que eu fico curioso para ver num jogo de hoje. Particularmente, eu acho que era um jogo muito mais pro Keno do que pro Canóbio. Assim como eu acho que o Fla-Flu era um jogo muito mais pro Canóbio do que pro Keno. Mas vou dar essa oportunidade de ver como vai ser o Canóbio performando contra um time um pouco mais recuado, um time que não vai se expor tanto. Então, hoje é um jogo que eu fico curioso em relação ao Canóbio, mas pra mim eu iria de Keno hoje, tá? E na frente, Germancano, que agora tem a sombra de Everaldo, né? Não é uma grande sombra, mas tem ali a sombra do Everaldo, é melhor que a sombra do Lelê, tá? Não precisa vir comentar que você não quer o Everaldo aqui, que o vídeo é de pré-jogo, tá? Tem vídeo atrás pra vocês ficarem comentando aqui que não querem o Everaldo. Mas, enfim, esse é o time que vai a campo, provavelmente, né? Provável escalação. E Mano Menezes que precisa, eu tô sendo repetitivo nisso, precisa se provar nesses 2 jogos. Precisa fazer com que o time crie oportunidades. Pra gente não ter que chegar na coletiva e o Cauã lá perguntar pra ele, mano, dificuldade de criar, tentando fazer chuveirinho, como é que funciona? Então, assim, espero que o Mano Menezes consiga criar oportunidades e aí vai depender dos jogadores colocar a bola pra dentro ou não, mas o Mano precisa se provar no jogo de hoje e no jogo contra o Bangu. Espero que os jogadores todos performem bem e a gente consiga uma vitória e uma vitória de goleada hoje à tarde no Maracanã, tá? Vamos agora falar da... Já falei minha aposta no Riquelme? Eu vou falar minha aposta pro jogo agora. Antes de falar minhas apostas na KTO, só fazer uma pergunta. Já deixou o like, já se inscreveu no canal? Só pra confirmar, não quero ser chato não, só pra confirmar, tá bom? Vamos lá. Fluminense bastante favorito na KTO, né? O Fluminense tá pagando 1,36 e o Nova Iguaçu tá pagando 8. Então, assim, o Fluminense muito favorito. E é muito favorito, não tem muito o que debater. O Fluminense tem a obrigação total de ganhar, né? Minhas apostas, tá? Apostei no Fluminense ganhando e o Volta Redonda empatando ou ganhando do Sampaio Correia. Achei uma aposta segura, pagando uma odd 1,69. Achei uma odd um pouco mais tranquila, mas achei bem seguro. É só o Sampaio Correia não ganhar e o Fluminense ganhar a partida. Tem que ser combinado esses 2 resultados. E no jogo do Fluminense, pensando só no jogo do Fluminense, eu apostei em Fluminense ganhar sem tomar gols. A gente tá falando do pior ataque do campeonato, o ataque do Nova Iguaçu. Então acho um resultado muito plausível acontecer e pagando 1,94, tá? Achei essa odd muito boa. Pensando assim, em números, o Nova Iguaçu não consegue fazer gol, o Fluminense é bastante favorito. Juntei as 2 coisas e uma odd quase 2, 1,94 na KTO. Então vai lá, link na descrição, faz sua aposta na KTO.
com responsabilidade, tá bom? Não vai apostar dinheiro que você não pode perder, não vai apostar um dinheiro que você tá guardando ali para algum projeto, algum sonho. Não é certeza, tá? De nada, é futebol, então tenha cuidado com isso e para maiores de 18 anos, tá bom? Então vai lá, aposta na KTO com responsabilidade. Vamos agora falar da arbitragem, que eu espero que tenha responsabilidade também no jogo de hoje. Quem vai comandar o jogo hoje ali com apito é Yuri Elino Ferreira. Eu sei muita coisa do Yuri Elino Ferreira? Não. Acho que vocês também não, tá? Fui dar uma olhada ali nos números. São 8 jogos, 4 vitórias do Fluminense, 1 empate e 3 derrotas nesses 8 jogos aí. Ele apitou as nossas 2 derrotas no Campeonato Carioca, as 2 de 2-0 contra o Flamengo. Não lembro de nenhum erro absurdo de arbitragem. Provavelmente pode ter tido alguma, eu posso ter xingado, mas eu tava com tanta raiva daquele time no momento, tanta raiva do Diniz, Renato Augusto jogando junto com o Ganso no meio de campo, era um estresse tão grande que eu não lembro de ter ódio ali do Yuri. Realmente não tem esse ódio aí. Espero que hoje eu não tenha ódio também, tá, seu Yuri? Que você continue assim, que eu tenha ódio pra outras coisas e não pra você, tá bom? Lembrando que hoje, a partir de 2 horas, tem transmissão aqui no canal Gol de Barriga, né? Direto do Maracanã. Eu, Gabriel, o Lessa não deve estar no jogo hoje, que deve ser um problema particular na família dele, ele não consegue estar no jogo hoje. Mas Cauã, Rafael, equipe quase completa lá pra gente transmitir o jogo pra vocês, aqui em todos os canais do Grupo Jornada, tá? A gente espera vocês para jogo começando 2 horas da tarde e acabou o jogo. Hoje eu vou levar meu moleque pro Maracanã, né? Ele não foi no Maracanã esse ano ainda, né? O jogo que ele foi na Ilha do Governador. Então hoje o moleque vai no Maracanã comigo. Então não sei se eu vou gravar o pós-jogo direto ali do Maracanã ou se eu venho pra casa, eu moro perto, pra quem não sabe, e gravo ali o pós-jogo. Espero que um pós-jogo de vitória, que eu não esteja passando raiva com o Mano Menezes, de uma goleada, e eu falei, parabéns, mano. E que os resultados também aconteçam, né? Que o Volta Redonda e Portuguesa também ganhem os jogos e a gente fique com a nossa classificação muito bem encaminhada pro jogo contra o Bangu, tá bom? É isso, espero vocês na transmissão aqui a partir de 2 horas do pré-jogo e espero vocês aqui também no pós-jogo, tá bom? Obrigado pela moral de sempre, tamo junto, até o próximo vídeo ou live por aqui. Cara, eu vou gravar isso aqui só de bobeira, tá? Eu espero não ter chamado o Nova Iguaçu de Volta Redonda em nenhum momento. Porque, assim, o que eu fiz isso digitando o dia inteiro hoje é piada, tá? Um abraço pra vocês. Se eu errei, errei.